Olá, alunos! Tudo bem? Vamos lá estudar mais um pouquinho? O tema de hoje é dentro das artes visuais, tá? Ele é o encontro entre a arte e o público, né? As maneiras em que a arte vai se aproximar do público. Conteúdo, espaços expositivos, modos de expor, salões de arte, bienais e feiras de arte. Muito bem. Quando a gente pensa aí nas habilidades, vamos dar uma passada rápida. Habilidades. Nós temos aí investigar o encontro entre a arte e o público, na dimensão da mediação cultural como experiência estética a ser compartilhada, identificar espaços e formas de integração entre arte e público. Mediação cultural. A primeira coisa, quando a gente vai falar desses espaços expositivos, desses locais, né, para divulgação da arte, a gente precisa falar na mediação cultural. O que é mediação cultural? Mediação vem da palavra mediar. Mediar representa aquilo que está no meio. Se a gente está no meio entre duas coisas, a gente está mediando. Vamos supor, tem duas pessoas brigando e alguém está no meio tentando apaziguar esta briga. Essa pessoa é um mediador de um conflito. No caso da arte, a mediação cultural quer dizer o seguinte, você veja aí que eu coloquei a palavra no meio e coloquei uma setinha para os dois lados. Ou seja, mediação cultural é tudo aquilo, é toda pessoa, é toda situação, é todo material que une a arte que está de um lado, o público que está do outro. A arte e o público, eles estão separados. E aí, de repente, você pode juntar as duas coisas através daquilo que representa a mediação cultural. Vamos imaginar um professor, ele é um mediador cultural, um curador de um museu, uma pessoa que trabalha no museu, ele pode ser um mediador, ele está aproximando a arte do público. Um folheto de arte, um livro, a internet, a televisão, até a maneira como os quadros são expostos num museu pode se tornar uma mediação cultural. Por quê? Se eu puser um quadro lá em cima que ninguém enxerga, aquilo, o público não está tendo acesso àquela informação. Mas se eu ponho o quadro num lugar bem visível, facilitei a mediação cultural. Bom, vamos lá. Espaços culturais e artísticos onde a gente pode se deparar com a arte, espaços que favorecem a mediação cultural. Um museu, a rua, uma arte pública, né? A gente pode se deparar com a arte pela rua. Um muro, um grafite, uma sala de teatro, um estádio de futebol, são locais onde você se depara com a arte. Uma igreja, às vezes tem uma apresentação musical, de dança numa igreja, o cinema. Da mesma forma, o circo, repleto de artes no circo, feiras de arte. Muito bem. Meios e materiais para divulgação dos eventos culturais. Quando você quer divulgar um evento, você tem que usar maneiras, tá? Essas maneiras podem ser várias. Podem ser aí meios físicos ou através das mídias, né? Através da internet. Mas pode ser meios físicos, um folheto, um flyer, cartaz, folders, cartões postais, jornais, revistas, mídias sociais. A própria escola, pode ser alguém fazer uma propaganda na escola, né? Então, quando você quer divulgar, você vai fazer um evento cultural. A própria divulgação, o próprio folheto, o próprio panfleto, ele é um mediador cultural, ele está aproximando, está dizendo para você, olha, público, vai ter uma arte aqui, então eu quero unir vocês, tá? Vamos lá. Quando você tem um material impresso, ele tem uma estrutura, tá? Eu tenho um folheto, eu fiz um panfleto, eu fiz um folder, um flyer, ele tem algumas coisas que são super importantes. Você tem que estar atento ao tamanho, que tipo de público você quer, que tamanho que tem que ser, é de bolso, é para colocar num poste, é para colocar num banner gigante na entrada da cidade, então você tem que pensar em tudo isso. Quais as cores que vai usar, as formas, as informações importantes que precisam conter, como data do evento, não pode faltar, se está divulgando o evento, tem que ter a data, quanto é que custa o ingresso, se é gratuito, qual é o local que vai acontecer. Então aí, data, custo, local, não pode faltar, né? Quem são os produtores, os patrocinadores, quem está patrocinando este evento, tudo isso vai
nesses folhetos, nesses panfletos, né? Nós não podemos esquecer também do ingresso, né? De criar aí um ingresso para a entrada do evento. Aí vamos falar um pouquinho sobre o cartaz. O cartaz geralmente ele é um tamanho para ser colocado aí visível, né? Para ser colocado num ônibus, num poste, num comércio, tá? E tendo aquelas informações, né? Levando em conta as cores, as formas, como é que vai chamar a atenção do público, dizendo quem é que vai estar no evento de música, quem é que vai cantar, quem é que vai tocar, tudo isso é muito importante, né? Então, cartaz, geralmente, a gente entra às vezes no ônibus, tem um cartaz, no bondinho aqui em Itanhaém, né? Ele é super importante, tem aí as suas características. Basicamente, as características, elas são muito parecidas de um material para o outro. O que vai variar é o tamanho, o tipo de público, se eu vou pôr informações mais detalhadas ou não. Nós temos também folhetos, os folhetos e panfletos, né? Eles são documentos de uma página só, são considerados sinônimos, os folhetos e panfletos. Tem algumas diferenças, mas são bem poucas. Ele é um material de divulgação em massa, ou seja, que você vai fazer mesmo para alcançar muita gente, né? O custo dele é menor, porque se você vai fazer para divulgar em massa, realmente tem que ter um custo menor. Tem uma qualidade inferior ao flyer. O flyer aí tem uma letrinha A, mas é F-L-Y-E-R, flyer, tá? Então, o panfleto, ele é o mais barato de todos, então é para você divulgar para um maior número de pessoas, né? Muito bem. Eu tenho que ficar saindo da tela aqui. O flyer, aqui tá escrito certinho. O flyer, ele vem do inglês, do verbo to fly, que é voar. O objetivo dele é circular a informação para muita gente mesmo. Você vai voar, ou seja, né? Vai voar por todos os lados aí. Muito bem. A qualidade da impressão do flyer, ela é maior que a do panfleto. Já é um material de uma qualidade um pouco melhor. Você vai gastar um pouco mais, tá? É um texto já mais estruturado, umas informações mais consistentes. Ele é usado bastante para divulgar show, festas, eventos, tá? Então, como eu disse, ele, por ter uma qualidade melhor, ele é mais caro do que o panfleto e o folheto, tá bom? Próximo. O folder. Folder vem do inglês fold, que significa dobra. Ele é mais elaborado, ele é usado por algumas empresas para distribuir aos clientes. Você veja que já não é mais de massa, para todo mundo, para qualquer pessoa. Ele já tem um público especializado, um público detalhado. Se ele é um público mais detalhado, então a informação dele já é uma informação mais técnica, né, mais específica para que aquele público entenda aquela informação. Se é o anterior, os anteriores, que é para massa, você tem que ser mais simplificado. Aqui dá para colocar informações mais detalhadas, tá? Tem diferentes tamanhos, o papel tem que ser resistente, uma vez que fold do inglês fold dobra, então o folder ele é para ser dobrado. Se ele é dobrado, então a gente precisa aí de ter deixa eu ver se eu tenho um folder aqui, eu acho que eu tenho um folder. Olha só, eu tenho um folder aqui de uma cidade. Olha, todo dobradinho, né? Veio pequeno, mas olha só, ele é enorme. Ele é um folder. Ui, tá grandão, olha só, com bastante informação lá da cidade de Olambra. Então, ele tem muitas dobras, tá? Seria ruim, né? Alguém entregando pra rua um papel desse tamanho. Olha só. População é quase o tamanho dos cartazes que vão no ônibus aí, né? Então fica ruim entregar um papel desse tamanho. Quando ele entrega tudo dobradinho, facilita a vida do cliente de levar essas informações. Olha, cabe no bolso aí, quase. Então, ele é mais caro, tem que ser um papel melhor, que se for um papel ruim, então umas 2 dobradas já estragou o folder, né? Então, dependendo do tipo de público, você vai ter um tipo de material específico para escolher.
Se for vamos imaginar uma divulgação em massa, uma ação do dia a dia, que você vai distribuir em grande quantidade. Então, você vai escolher um folheto, um panfleto, né? Ou então até um flyer, dependendo, né, das condições. Se é um público especializado, aí eu vou escolher aquele que dobra, né, o folder. Se é um produto, de novo, aí, uma campanha de um gás de cozinha, produto para o Covid, uma campanha do Covid, né, contra o Covid, produto de supermercado, eu vou escolher os mais baratos, geralmente um panfleto, um folheto, né? Se dependendo do que for, se for um show, vou colocar num poste, vou colocar no ônibus, aí realmente um cartaz, né? Bom, aqui vamos falar de curador cultural, né? A gente já ouviu falar esse nome, mas talvez não tenha noção do que significa, um curador. O curador é um profissional que ele cuida de fazer a seleção das obras, selecionar os artistas que vão participar daquele evento, né? Vamos supor, no museu, vai ter uma exposição de quadros, ele vai escolher o tema dos quadros, ele vai escolher quais artistas que vão participar, né, de que maneira isso vai acontecer. Ele cuida da administração, da organização, todo o cuidado, a montagem de uma exposição. Ele intermedia, ele faz o meio de campo, né? Então ele é um mediador entre o artista, os críticos de arte e o público, tá? Ele possui um papel aí de mediador entre a arte e a população que visita essas exposições. Vamos imaginar que seja você seja um curador na escola, né? Exercendo aí a curadoria, cuidando de uma exposição na escola. Então, você precisa fazer o quê? O que esse curador, vamos pensar na realidade da escola, precisa escolher o tema da exposição, o nome para essa exposição, o tema, vamos dizer, pandemia, tá? O nome dessa exposição sei lá, Escola John Teodorescu fazendo sua parte na pandemia. Vão selecionar objetos, vamos supor, vamos expor máscaras diferentes que foram confeccionadas pelos alunos, imagens, desenhos, tá? Então, há um critério que o grupo escolheu e o curador vai estar correndo atrás de tudo isso. Decidir qual espaço da sala de aula, da escola que vai ser montada a exposição, organizar e montar a exposição. Papel aí do curador. Vamos falar um pouquinho de bienais, né? As bienais, o nome bienais, o início, né, da palavra diz bi é aquilo que acontece a cada 2 anos, ou, no caso das bienais, né, ou seu time é bicampeão, então ele é campeão 2 vezes, então bi representa 2. Então as bienais são feiras que acontecem a cada 2 anos, nós temos a Bienal Internacional de São Paulo, que ela expõe fotografias, esculturas, pinturas, vídeos, instalações, performance, arquitetura e teatro, entre outros, tá? A Bienal de São Paulo, ela antigamente era chamada de Bienal Internacional de Arte de São Paulo, ela acontece a cada 2 anos e começou lá em 1951, e ela é uma dos 3 mais importantes eventos artísticos internacionais, tá? Nós temos, aí coloquei 2 links, que são as 2 últimas bienais, né? E um pouquinho de história. A primeira Bienal começou em 1951, era lá no MASP, eram 1.800 obras expostas de 23 nações, além das obras brasileiras. A edição número 2 aconteceu já no Parque Ibirapuera, onde é sede das bienais até hoje. Então, só a primeira aconteceu no MASP, as demais todas vieram acontecendo no Parque Ibirapuera. Foi em 53 a segunda, né? A edição 4, a edição 2 aconteceu no Ibirapuera, mas não no espaço que é reservado atualmente. O espaço atual, né? Um espaço gigantesco, começou a partir da edição 4. A partir da edição número 14, né, ou seja, a 14ª, a exposição passa a se ordenar por centros temáticos. Antes era meio que livre, aí passou a ter um centro temático, um tema. Cada ano tem um tema específico. A partir de 1994, a gente tem aí acontecendo em anos pares. Então, teve um ano aí que levou 3 anos para acontecer, para fazer esse ajuste, né?
Mas aí, a partir desse ajuste de data, de 94, acontece nos anos pares. A 16ª edição, que aconteceu em 81, surgiu a figura do curador, tá? Que eu acabei de explicar para vocês, uma figura que não existia antes. O tema 32, a 32ª edição, o tema foi Incerteza Viva. As incertezas da vida e as possibilidades que elas oferecem. Falava sobre ecologia e como a gente vive e desfruta da sociedade, da natureza, como é que a gente explora o nosso entorno, né? Foi a edição 2016. A 33ª, que foi 2018, foi de tema livre. Então, recapitulando, a gente falou um pouquinho aí, né, o nosso conteúdo, de que modo a arte e o público se aproximam, né? Não adianta você ter uma arte e não fazer ela ser conhecida do seu público. É como você ter um produto, uma loja, e o seu público não conhecer seus produtos. Não faz sentido, né? Você quer ter a loja para que as pessoas conheçam. Então, nesse caso aí, a mediação cultural, né, você acha meios de todas as maneiras possíveis e imagináveis para que seu público tenha acesso à arte. E isso é mediação cultural. Até a próxima!